Oi, iluminado, tudo bem com você? Meu nome é Dani, eu sou oraculista e terapeuta floral e este é o Ser Iluminado, um canal de tarô e de bate-papos mágicos. E você é sempre muito bem-vindo. Hoje, o Sábio Mestre vai nos ajudar a refletir sobre esse triângulo amoroso. O que o ser de luz pensa, sente e pretende fazer. E claro, vamos ver o melhor conselho para você que está experimentando essa situação. Bora lá? Volte-se para dentro de você, tome algumas respirações profundas, acalme o seu coração, mentalize a situação que você está experimentando, a sua história, e escolha a pedra que mais chamar a sua atenção. 1, 2 ou 3. Preparado? Vamos lá? Vamos começar com você que se conectou com a primeira pedra. Iluminado, nós vamos fazer o seguinte. Aqui na região central, nós vamos ver a energia do ser de luz. Do nosso lado esquerdo, da outra pessoa. E do lado direito, as coisas referentes a você. Combinado? Mentaliza, firma o pensamento. Aqui nós temos os arcanos maiores do tarô. Vamos entender a energia que vibra em cada um de vocês. Vamos lá. Como vibra o ser de luz? Como vibra essa outra pessoa? Como você está vibrando diante de tudo isso? Vamos entender melhor. Firma o pensamento. Aqui nós temos o deck inteiro, completo de tarô. Esse é o Rider-Waite. Bora lá. Nós vamos entender, iluminado, o que é que está se passando. Nós vamos ver o que o ser de luz sente, pensa e pretende fazer com cada um dos lados da história. Vamos lá. Vamos ver o ser de luz. Vamos entender melhor. E agora vamos ver, em relação a essa outra pessoa, o que ele pensa dela? O que ele pensa sobre essa outra pessoa? O que ele sente por ela? E qual é a tendência de ação? Como ele tende a agir com ela? Em relação a você, iluminado, mentaliza. O que o ser de luz pensa em relação a você? O que ele sente em relação a você? E qual a tendência de acontecimentos, de ações? Arcano do Diabo, a Estrela, o Mago. O Mago, Rei de Espadas, 3 de Espadas, 7 de Copas, 3 de Copas, 5 de Pentáculos e a Lua. Arcano da Justiça, 8 de Copas e 6 de Espadas, 10 de Espadas e 4 de Pentáculos e 6 de Pentáculos, a Roda da Fortuna e o Rei de Paus. Muito bem, iluminado, vamos lá. O ser de luz está passando por uma situação bastante delicada aqui. O que as cartas mostram pra gente é que ele gostaria de ter tudo, mas corre o risco neste momento do ser de luz não ter nada. Ele vibra no arcano do diabo, alguém que tem desejo, que tem vontade, mas também alguém que vibra numa frequência um pouco tóxica, ligada apenas nesses desejos mais carnais,
nas coisas mais imediatistas, falta profundidade, falta clareza. Tem muita coisa aqui ligada ao ego, ligada a prazeres, a coisas, a futilidades. E por conta disso, parece que as oportunidades estão se esvaindo das mãos do ser de luz. Ele traz junto a si mais 2 arcanos maiores, a estrela e o mago, trazendo muito forte a ideia de que ele tem esperanças de recomeçar, de começar um novo ciclo ou de resgatar, recomeçar alguma coisa. Mas traz muito forte a ideia de que ele está perdendo e que ele tem a esperança de reconstruir. Vamos dar uma olhadinha nessa história em relação a outra pessoa. Esta pessoa está vibrando no arcano do mago, e o arcano do mago fala sobre a ideia de começar um novo ciclo. Essa pessoa tem o desejo de recomeçar a vida dela, e ela pensa em continuar este caminho sozinha, sem o ser de luz. Quando o ser de luz pensa nela, ele sabe que ele está agindo de modo mais racional, porque ela está ferida, machucada. O 3 de espadas é uma carta que remete à traição e à tristeza desse coração partido por conta disso. Então o ser de luz tem a consciência de que essa pessoa está ferida e que por conta disso está buscando agir pela espada, pela razão. Ele sente por ela uma ilusão, é um falso amor. É a ideia de que pode ser legal, de que pode haver uma parceria, de que pode ser bom, mas está tudo muito ligado à ilusão. Assim como a gente tem o arcano da estrela aqui. É um sentimento de que pode ser, mas neste momento não é. Ele acredita que com ela ele pode voltar a se divertir, ter momentos de prazer, mas ainda está muito no campo das ideias e não no concreto. E quando a gente pergunta para o tarô como ele pretende agir com essa pessoa, bom, por se sentir sem recursos, por sentir que não tem nada para oferecer, afinal de contas essa pessoa hoje tem uma outra postura de vida, o ser de luz fica nesse lugar de insegurança, de incerteza e de não saber o que fazer. Então a gente não tem um desenrolar dos fatos aqui, a gente não tem um andar. Essa pessoa está assumindo a vida dela por estar chateada, está buscando mais racionalidade. Os sentimentos aqui, todos ligados à ilusão. E as atitudes não trazem postura e não trazem retorno. As atitudes dele não mostram um mudar dessa história. O 5 de Pentáculos fala sobre falta de recursos, sobre a sensação de pobreza, de não ter o que oferecer. E a Lua vai falar sobre essa escuridão da noite, sobre não enxergar as coisas com clareza e sobre não ter certeza. Então as coisas aqui ainda estão bem fechadas. O ser de luz não sabe como agir com essa pessoa. Afinal de contas, ele a machucou. E o sentimento que ele tem por ela está todo ligado à ilusão. Nada aqui é real, nada aqui é concreto, nada aqui é palpável. Vamos falar de você. Você vibra no arcano da justiça. E o arcano da justiça fala sobre deliberação. As cartas dizem pra gente que você está num momento de colocar as coisas na balança e de ponderar, de olhar mesmo racionalmente um lado e o outro, para poder também você decidir com a espada. Quando o ser de luz pensa em você, nós temos 2 cartas que sugerem afastamento. Então ele pensa que você, por deliberar, por analisar bem os fatos, também está indo embora. Ainda que você tenha algum sentimento por ele, ele vê você atravessando esse rio, indo para longe, indo embora. E o sentimento dele é mesmo de que acabou e que agora não tem muito o que fazer. Então, emocionalmente, aqui também não tem investimento. Na cabeça do ser de luz, você ponderou as coisas, você está decidindo ir embora e o sentimento é esse. É uma decisão definitiva. Em relação a você, como ele pretende agir? A roda da fortuna traz pra gente a ideia da tentativa de virar esse jogo, de girar a roda e dele tentar se sair bem. Mas iluminado, veja só, esse ser de luz está muito confuso. E ainda que ele busque se sentir poderoso perto de você, as cartas deixam bastante claro que é uma situação que não vale a pena. A
carta da Roda da Fortuna, ela fala pra gente que você já vem escorregando numa história como essa faz tempo. Se não com este ser de luz, mas com outra experiência parecida na sua vida. Porque ela diz que existe uma história para você aprender aqui. E uma vez que você aprender essa história, você vai mesmo embora. Atrás do seu verdadeiro objetivo, atrás do seu verdadeiro sonho, atrás de um amor que vibre como você, de uma relação justa, equilibrada, madura, recíproca. Vamos ver um conselho do Sábio Mestre para você? Então, iluminado, como eu disse, o ser de luz aparece assim, bem lascado, sabe? Cheio de desejos, cheio de esperança de recomeçar, de começar um novo ciclo na vida dele. Mas assim, a tendência entre vocês duas, entre essas duas pessoas, são bem negativas para os dois lados, viu? Me parece mesmo que esse ser de luz brincou com todo mundo e vai ficar sem ninguém. Vamos ver um conselho do Sábio Mestre para você, iluminado. O que você deve fazer, como você deve agir diante do ser de luz, se ele te procurar, vale a pena, não vale a pena, como você deve agir, iluminado? Vamos lá. A minha mão é a sua mão. Orienta, tarô. Arcano da Força. A Temperança. Temos aqui 2 arcanos maiores, iluminados, muito, muito fortes. O Arcano da Força pede para que você tenha autocontrole, para que você domine as suas feras, domine os seus medos, domine essa situação e faça tudo isso com muita força de vontade. O Arcano da Força pede para que você não se entregue às situações, mas para que você as domine. E o Arcano da Temperança, ele pede um pouco de paciência, um pouco de tranquilidade. Ele diz para a gente não ir para os extremos, nem muito sal, nem sal nenhum. A temperança fala pra gente que as coisas devem fluir. De um lado para o outro, a gente deve deixar as coisas fluírem, que no tempo certo tudo se acerta. Então, iluminado, continua assim, continua firme, continua dono de si mesmo, continua com esse autocontrole, continua segurando a situação aí. Domina suas feras, domina seus medos e vai temperando, sem cair nos extremos, que as coisas vão se acertar, tá bom? Você está trilhando um caminho, iluminado, muito interessante, muito sábio para você. Continue assim, é isso que as cartas dizem. Faça isso mesmo, esse movimento de colocar cada coisa na sua caixinha, cada coisa no seu lugar, para que você possa dar o valor certo para cada uma delas. E dessa forma, ter o foco no seu verdadeiro objetivo. Não perder recursos no meio do caminho com energias que não fazem bem para você, com pessoas que não têm o que você busca, que não oferecem para você aquilo que você deseja. Bora lá, iluminado, bora seguir o seu caminho. O Arcano da Temperança traz essa promessa de que tudo vai ficar bem, tá bom? Controla essa situação que você vai ver quantas oportunidades, olha a Lemniscata na cabeça, quantas oportunidades vão surgir a partir desse seu autocontrole, tá bom? Segura a onda aí, iluminado. O universo tem novidades para você. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que tenha te ajudado e que você tenha gostado. Muita sorte, muita luz, gratidão. Vamos lá com você que se conectou com a segunda pedra. Iluminado, aqui na região central nós vamos ver as energias relativas ao ser de luz. Do lado esquerdo, a outra pessoa. E do lado direito, as energias relativas a você. Combinado? Vamos lá. Firma o pensamento. Aqui nós temos os arcanos maiores. Eles vão nos mostrar como é que cada um de vocês está vibrando neste momento. Então vamos lá. Como vibra o ser de luz neste momento? Mentaliza o ser de luz. A outra pessoa e você, iluminado. Vamos especificar. Aqui nós temos o deck completo de tarô. Vamos ver melhor aqui os fatos. Como vibra o ser de luz?
O que o ser de luz pensa, sente e pretende fazer em relação a essa outra pessoa? A minha mão é a sua mão. O que ele pensa? O que ele sente? Como pretende agir? Em relação a você. O que o ser de luz pensa, sente, pretende fazer. O Sol, Rei de Pentáculos, 6 de Copas. O Mundo, a Força, 5 de Espadas, 6 de Paus e As de Paus, Enamorados e 9 de Copas. O Imperador, o Mago, 7 de Paus, 4 de Espadas e Rainha de Paus, a Morte e o Carro. Muito bem, iluminado, vamos lá. O ser de luz, ele está tomando consciência de quem ele é e do que realmente ele quer. É isso que o ser de luz vive neste momento. Ele está tomando consciência das coisas que ele já tem, das coisas que ele não viveu, das coisas que ele sente falta de viver. Ele está repensando as suas possibilidades, repensando as suas conquistas, repensando. E ele está no momento de ganhar clareza, de olhar a verdade, de parar de se enganar. Quando o ser de luz olha para essa outra pessoa, ele já vê um final da história. As coisas aqui estão para se encerrar, as coisas aqui estão se concluindo. Quando o ser de luz pensa nessa pessoa, ele pensa que por mais que eles tentem controlar essa situação, as coisas estão indo por água abaixo. Esse relacionamento está chegando num lugar de não dá mais. Eu não sei mais o que fazer para que isso possa dar certo. Por mais que eu me sinta em algum momento feliz, satisfeito com essa pessoa, o relacionamento é muito difícil e tem muito forte aqui a sensação de não dá mais. E a ideia, os próximos passos, e a ideia do ser de luz é realmente começar a fazer escolhas que o deixem verdadeiramente feliz. O ser de luz, ele vive alguns conflitos entre o que ele tem e o que ele quer, entre a estabilidade e as possibilidades de vida. Mas existe uma tendência muito grande de uma conclusão aqui pela busca dessa felicidade verdadeira. Você, iluminado, mexe muito com o ser de luz. E quando ele pensa em você, ele realmente pensa que ele pode começar uma história. Ele pensa e sente que você pode sim ser esta pessoa que o complementa, que o satisfaz. O ser de luz carrega, em relação a você, um pensamento recorrente de: e se eu fizesse isso? E se eu tentasse? E se eu ficasse com ela? E isso inunda a mente e o coração dele, com possibilidades, com essa ideia, com essa projeção do que pode ser. E a gente vê que existe uma tendência muito grande dele encerrar este ciclo que a gente viu aqui e de caminhar na direção da sua verdadeira vontade. Então, iluminado, as cartas trazem muito forte a ideia de que este lugar aqui é um lugar de conclusão e é um lugar que não dá mais. Por mais que o ser de luz tenha investido aqui, por mais que ele tente fazer dar certo, e talvez você ainda veja este movimento aqui, dele insistindo para fazer aqui dar certo enquanto ele não consegue ter toda essa clareza. Mas as cartas mostram uma tendência muito grande de encerramento aqui. E de mais e mais essa pessoa projetar a vida fora deste lugar, na sua direção, e lá na frente a ideia de sim,
ela encerrar o que precisa encerrar, colocar um ponto final onde ela precisa colocar e caminhar sim na sua direção, tá bom? Então a gente tem uma pessoa que está ganhando consciência, que está analisando todas as coisas. Você muito provavelmente apareceu na vida dela como uma novidade, como algo que ela nunca tinha pensado, como algo que ela nunca tinha visto por essa forma, algo que ela não tinha considerado. Ela trazia uma certa estabilidade aqui e ela não pensava em mudar tudo isso. Mas você entrou no caminho e encheu o pensamento dessa pessoa com possibilidades, com questionamentos, com dúvidas. Então, por mais que você ainda veja ela insistindo aqui neste lugar, porque esse movimento ainda pode acontecer, existe uma tendência muito grande de lá na frente ela realmente se posicionar e abandonar isso para ser feliz. Em relação a você, dela fechar este ciclo e de vir na sua direção. Você vem representado pelo arcano do imperador. E o imperador mostra pra gente que você já se encontrou, né? Que você tem muita certeza de quem você é, do que você quer. O imperador é o número 4 e o número 4 fala de estabilidade. O imperador, ele sabe qual é a vontade dele, qual é o reino dele, qual é o domínio que ele tem. Então você aparece muito bem, você aparece muito firme, você aparece no seu trono. Enquanto a outra pessoa aparece nesse lugar de conclusão. Por mais que tenha sido uma história bacana, o arcano do mundo é a última carta do tarô. Então existe um fechamento aqui, tá? E você aparece iluminado muito, muito bem. Então permaneça nesse seu lugar de autocontrole, de comando, porque o ser de luz está ganhando consciência. Ele está olhando para as coisas. Vamos ver um conselho do sábio mestre para você, diante de toda essa história. Enquanto o ser de luz toma consciência, enquanto ele vê o que faz, enquanto ele precisa viver essa história e encerrá-la antes de poder viver alguma coisa com você, vamos ver qual é o conselho do sábio mestre para você. A minha mão é a sua mão. O eremita e a justiça. Dois arcanos maiores, iluminado. O eremita, ele busca sempre autoconhecimento. E ele, numa postura, fala pra gente ficar mais isolado. Pra gente ficar mais na nossa, sabe? É uma carta de recolhimento. Então, você tá bem, você tá cuidando da sua vida, você tá cuidando do seu reino, você tá cuidando do seu trabalho, da sua própria vida. Ótimo, né? Se essa pessoa precisa desse tempo, se ela precisa se afastar um pouco de você, o eremita fala para você ficar mesmo na sua, tá bom? E o arcano da justiça fala para você deliberar, para você colocar cada coisa no seu lugar e agir com justiça, né? E agir com honra, agir com clareza, agir com inteligência. O arcano da justiça, ele não age por impulso, ele não age por sentimento, ele age pela razão. Ele analisa um lado e o outro da história, e ele decide as coisas pela espada, pela lógica, pelo bom pensamento, tá? Então, como postura, fique mais na sua, busque esse autoconhecimento e seja justo. Vá caminhando nesse lugar de cada coisa na sua caixinha, e eu vou tocando a minha vida de modo inteligente, de modo racional, como um bom imperador iluminado. Que jogo lindo, que jogo incrível. Essa pessoa ainda precisa terminar uma história aqui. E ela tende sim a vir na sua direção. Mas até lá, cuide de você, iluminado. Até lá, busque o seu crescimento, busque novas experiências, busque novos saberes. Para quando essa pessoa chegar até você estar ainda mais sabida, ainda mais interessante, ainda mais maravilhosa, ainda mais plena, tá bom? É isso, iluminado. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Muita sorte, muita luz, gratidão. Vamos lá com você que se conectou com a terceira pedra. Iluminado, aqui no centro nós veremos a energia do ser de luz. Do lado esquerdo, da outra pessoa. E do lado direito, tudo que for relativo a você. Combinado? Mentaliza a situação que você está experimentando. Firma o pensamento. Aqui nós temos os arcanos maiores do tarô. Vamos entender como cada um de vocês está vibrando neste momento. A minha
minha mão é a sua mão. Como está o ser de luz? A outra pessoa e você. Com os arcanos maiores do tarô, com o deck completo de tarô, nós vamos entender melhor essa situação. Com o Rider-Waite, o deck completo de tarô, nós vamos ver mais detalhes dessa situação. Vamos lá. A minha mão é a sua mão. Vamos ver o ser de luz. Quando o ser de luz pensa nesta outra pessoa, o que ele sente? Como ele pretende agir? Em relação a você, iluminado, o que pensa? Sente? Pretende fazer? A sacerdotisa, rainha de espadas e as de paus. A temperança, 9 de espadas e a torre. 3 de pentáculos e as de ouros, as de pentáculos. 3 de paus e 4 de paus. O imperador, rainha de copas e novamente o imperador, valete de paus e 2 de pentáculos, 9 de pentáculos e 6 de paus. Muito bem, iluminado, vamos lá. Olha só, as cartas mostram pra gente que o ser de luz está num momento introspectivo, num momento mais calado. A sacerdotisa fala pra gente de alguém que guarda os seus sentimentos, de alguém que cala e que não verbaliza, que não expõe. E o que é que ele faz neste momento de introspecção? Ele busca escutar a sua verdade interna. Ele busca olhar para tudo aquilo que ele já passou e escutar a sua intuição, encontrar dentro de si as respostas. A Rainha de Espadas mostra pra gente essa necessidade que o ser de luz está encontrando no momento de colocar algumas bordas, alguns limites. Fala da necessidade de fazer alguns cortes, de romper com algumas coisas. E o As de Paus fala sobre uma nova vontade, sobre um novo desejo. Então o ser de luz olha para dentro, sabe da necessidade de fazer alguns cortes, porque existe aí um novo desejo, uma nova vida, uma nova chama. E então ele olha para dentro para descobrir o que fazer, tá bom? Ele sabe que precisa fazer alguns cortes, ele tem novos desejos e por conta disso ele se fecha. Esta outra pessoa vibra no arcano da temperança. O arcano da temperança fala de algo que a gente não deixa cair no chão. A gente joga de um lado para o outro, de um lado para o outro, apenas para que não se espatife. Mas nesse lugar de relacionamento é algo assim, um pouco sem graça, sabe? Provavelmente uma relação duradoura e que não sai muito do lugar. Quando ele pensa nessa pessoa, iluminado, ele pensa que este relacionamento acabou. Ele pensa que não dá mais. E ele sabe que essa pessoa também está preocupada, também já chegou no seu limite, também já está vendo aí o que fazer. A torre fala de algo que não foi bem construído e que, portanto, vai desmoronar. Ainda que a gente tente segurar esses tijolinhos, iluminado, a torre fala de algo que é maior do que a gente. Algo que foi mal estabelecido e que, portanto, há de cair, tá? Então, quando ele olha para essa pessoa, quando ele pensa nela,
Ainda que ele queira resgatar algumas coisas, as cartas dizem pra gente que esse resgate não é mais possível. Ele traz um sentimento, iluminado, de que eles construíram muita coisa juntos. Talvez essa pessoa seja casada, né? Esteja com esta outra aqui há bastante tempo, porque eles têm um trabalho em equipe aqui. Talvez tenha um filho, talvez tenha uma construção já edificada. Acontece que essa edificação não foi bem feita. Então, por mais que o ser de luz sinta que construiu alguma coisa com ela, não importa, essa coisa foi mal construída, tá? Mas, ainda assim, né, enquanto a gente não toma consciência das coisas, o sentimento é de que sim, já que a gente construiu muita coisa, talvez tenha a chance de uma nova oportunidade. Esse é o sentimento. Mas a visão, a energia é de que não dá mais. O que a gente tem aqui é muito apego. Apego a uma coisa já pré-estabelecida. E a tendência é do ser de luz começar a planejar a vida, a olhar lá para frente e a buscar essa felicidade, essa estabilidade. Veja, o As de Paus fala sobre um novo desejo, uma nova vontade. Então, por mais que o ser de luz vive essa situação, a tendência é que ele comece a olhar para frente, porque ele tem uma nova vontade e que ele estabilize essa vontade, que ele realize essa vontade, tá? Aqui a gente tem algo bem morno e que tende a acabar. Aqui a gente tem uma relação bastante complicada, com pensamentos doídos, repetitivos. Talvez aqui role assim, noite de insônia, preocupação, estresse, tá bom? E uma tendência muito forte dessa pessoa aqui também já está no seu limite, viu, iluminado? Em relação a você, a gente já tem um cenário bem mais tranquilo, bem mais bonito aqui. Você vem representado pelo arcano do imperador, que fala muito sobre alguém que sabe qual é o seu lugar, que sabe o que está fazendo ali, que sabe o que quer, que é dono da sua vida, do seu reino, da sua vontade, das suas ações, tá? Do seu próprio pensamento. Então, você já vem como uma pessoa mais forte, como algo mais bem estruturado. O 4, o imperador, é um número que fala de estrutura, de base, de algo consolidado, né? Então, você aparece bem firme aqui. E quando o ser de luz pensa em você, olha só, ele também pensa no imperador, ele também vê as coisas desse jeito, ele também vê este lugar como um lugar bem estruturado, absolutamente em contrapartida com esse outro lugar. Enquanto aqui ele vai se estabilizando, se estabelecendo, aqui as coisas vão ruindo. E ele te vê como uma pessoa amorosa. O amor está neste lugar. Ele te vê como uma pessoa que o ama. Ele te vê como uma pessoa que sabe lidar com os sentimentos e que entrega para ele aquilo que ele precisa. Então aqui a gente tem um casal bastante forte, tá? O sentimento que ele tem quando está com você é de triunfo sobre si mesmo. Enquanto aqui a gente tem essa ideia de confusão, de desgaste, é aqui, perto de você, que o ser de luz fica bem. Mas a gente vê aqui essa ideia de malabarismo, né? Essa ideia de que ele ainda não largou este outro lugar, que ele faz esse malabarismo, essa temperança. E como ele pretende agir em relação a você? Valete de paus e 9 de pentáculos. O valete de paus mostra pra gente que ele caminha na sua direção, justamente nessa direção que a gente viu, né, iluminado? Olha lá, do entusiasmo. Esse entusiasmo, essa vontade é oferecida e ele caminha nessa direção, numa direção de viver bem, de se satisfazer, de estar com você. Então, a ideia é de estabilidade deste lado e das coisas se rompendo daqui. Por mais iluminado que eu te diga que é capaz de, enquanto o ser de luz não adquirir essa clareza que ele precisa, ele ainda tente manter este lugar. Um lugar que, por mais que ele tente, algo maior do que ele vai fazer ruir, tá bom? Porque nem tudo depende da nossa vontade. Nem tudo depende da gente querer colocar um tijolinho quando vem um raio desse e diz, não, aqui não é legal, aqui não é bem edificado, aqui não foi bem construído, tá? Então, olha só, existe toda uma tendência positiva do seu lado, o ser de luz gosta de você, tende a permanecer com você, mas
talvez você ainda veja ele tentando investir neste lugar. Afinal de contas, este lugar já é um lugar aí que ele construiu e ele tem essa ilusão de que ele investiu tanto aqui, então talvez ainda valha a pena, então talvez não seja a hora de perder. Mas as cartas dizem pra gente muito fortemente que não existe uma tendência de durar, tá bom? E é isso, iluminado. Eu espero que tenha feito sentido pra você. Vamos dar uma olhadinha no conselho do Sábio Mestre pra você? O julgamento e Rei de Paus. O arcano do julgamento, ele pede para que a gente desperte para uma determinada situação. Ele fala pra gente, sabe aquilo que não dá mais? Aquilo que você não aguenta mais viver? Desperta, deixa para trás, começa de novo, começa um novo ciclo, renasça nu, sem aquelas vestes do passado, de preconceitos, de crenças limitantes, de pensamentos que não te ajudam a chegar onde você quer. Deixe para trás aquilo que não te serve mais, iluminado, e desperte para uma nova vida. E o Rei de Paus, ele fala sobre ser dono de si mesmo, ser dono da sua vontade, sobre saber do seu potencial. O Rei de Paus fala de alguém com autoestima elevada, alguém que sabe do seu poder, que sabe do seu valor. Então, iluminado, deixe para trás aquilo que não te serve mais e renasça para uma vida na qual você é a pessoa principal, na qual você é o seu melhor amigo, na qual você sabe do seu poder e confia em você. Uma vida na qual você está conectado com o todo e com a sua própria vontade e com você mesmo. Olha que interessante, do seu lado, quantas cartas de paus, né? Essa coisa de vontade, de autoestima, de desejo, de força. Então, iluminado, olha quantos reis. Seja dono de você mesmo, seja dono da sua vontade e deixe para trás aquilo que não te serve mais. Renasça para uma vida nova, uma vida de conexão com você mesma, com o universo, com a sua verdadeira vontade, com a sua verdade, tá bom? É isso que as cartas dizem para você. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado e que tenha feito sentido. Muita sorte, muita luz, gratidão, obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.